Iniciar a gravação. Aê, porra! Eu vou mandar o link, né? Deixa eu sair do Telegram. Acho que Tá online. tá online? Tá Automático, online. assim? Nossa, é muito Sim, fácil. foi. Muito fácil E agora eu fazer. tô vendo as carinhas aqui. Deixa eu ver quantos Ah, segundos que tá de delay. Uns 3 segundos. Desde tá, que eu fiz assim. Né? vamos lá. Eu vou colocar aqui. Pronto, estamos em live. Show. Nossa, ele não atualizou a thumbnail do coisa. Beleza. Bom, ok. Vamos lá. Muito bom o Ed com a carona assim na tela e a gente 3 telinhas embaixo. Eu tô assim porque eu quero... Ai, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero utilizar essa imagem depois, entendeu? A minha imagem da gravação eu quero usar pra... Sim, Aí eu quero... Narcisista, né? entendi. Isso, exato, entendeu? Mas o... Não, eu vou tirar, pronto, agora tá todo mundo igual. Nossa, zoando. Tô zoando. Tá. Beleza. Então, vocês estão ouvindo cachorros aí? Vamos. Sim. Sim. Eu não consigo ver chat, né? Ixi, eu não pensei nisso, nessa possibilidade, né? O Edu mandou opa e barra, tipo, contra barra, bolinha barra. Ah, sei, contra barra, bolinha barra. Entendi. É o Ah, tá. Show, show. É um É exatamente o que é. Vamos lá então, pessoal. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Na verdade, no Japão já é desde ontem, né? Amanhã é hoje, amanhã é isso aí. No dia 19 de julho. Deixa eu olhar pra câmera, porque eu tenho que ser um vídeo, né? No dia 19 de julho de 1997 começou a ser publicado pela Shueisha, o Shonen Jump, o mangá One Piece, que viria a se tornar um dos mangás mais vendidos de todos os tempos, né? Não só um dos mangás mais vendidos de todos os tempos, correção, um dos livros mais vendidos de todos os tempos, né? O Oda, ele é o nono autor registrado, né, mais vendido da história. Registrado eu digo porque tem muitos autores que supostamente venderam pra caralho, né, e não... as pessoas Tipo não têm... Deus. Tipo Deus, né, a Bíblia, exato. E só que não tem números concretos, né, de quantos venderam e tudo mais. Então, o pessoal pega só os que tem números firmes, confiáveis e tudo mais. E o Oda é o nono autor que mais vendeu desses daí, né? Estamos O Oda, aqui... na verdade, deve ter sido muito mais lido do que os outros, porque o pessoal pirateia pra caralho. Pirateia, exatamente. Eu também Não acho. vou falar absolutamente nada sobre essa situação, Aí. sendo que ele é 100% original. Não, a gente... Na verdade, o mangá em si, ele é Aqui, o 100% mesmo que o pirata, Diogo né? mostrou. Ele, desde o começo, ele é pirata, né? O mangá, Sim, sim. né? Sim, sim. Tava pedindo, né? Tá pedindo, exatamente. E aí, estamos aqui reunidos 25 anos depois, em comemoração a esta data tão importante para Eiichiro Oda e para todo o mundo, né? Estou aqui com a minha camisetinha de One Piece, que eu comprei no tamanho que tinha dois tamanhos possíveis, né? Essa aqui, ó, peraí. Opa. Que é um pouquinho gigantesca, né? Esse tamanho aqui é XP da camiseta. XP. X, E tinha um ela outro tamanho. vem um boletinho da Faria Lima, assim, também? Tinha um outro tamanho que era muito, 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 muito menor do que esse. E o tamanho era 10. Então só tinha duas opções, 10 ou XP. Eu falei, acho que o XP faz mais Que nem o sentido pra mim. Windows. E ficou gigante. Exatamente, eles medem em tamanho de Windows. Faz sentido agora, entendi. Né? Perfeito. Então estamos Então, como é que não aqui... tinha- O quê? Como é que não tinha 11 entre 10 e XP? Não sei, não faço ideia. Eu não entendi o que aconteceu ali, entendeu? Desatualizados. Vai ver, tinha o 2000 e era menor que 10. Podia ter, mas só tinha esses dois tamanhos e beleza. Mas estou vestido a caráter para essa comemoração. Espero que no futuro... Peraí, vamos voltar. Tô começando esse projeto de leitura para incentivar a galera a assistir One Piece. Ou ler, né, nesse caso. Leitura pra incentivar o povo a assistir, muito interessante. Acontece. Mas muita gente reclama que o One Piece é muito grande, né? São 25 anos escrevendo quase que ininterruptamente toda semana, né? Um novo capítulo. Porém, eu acho que dá pra conseguir. Dá pra conseguir ler, né? Ainda mais muita gente conseguiu na pandemia, por causa que não tinha
mais nada o que fazer, né? Mas agora a gente tá cheio de coisa pra fazer, mas ainda dá pra encaixar. Como? Como? Eu acredito no poder da amizade. Entendeu? Se todo mundo se reunir aqui, a gente tem um ritual em que as pessoas têm uma data pela qual olhar e tudo mais, e mais pessoas passando pelo mesmo, pela mesma Uma experiência. experiência conjunta. Exatamente. Então a gente vai conseguir que todo mundo leia junto e reclame e tudo mais. Eu acho que as pessoas vão pegar assim, não vou ler não, mas aí vou ver o vídeo. Aí vê o vídeo e fala assim, talvez eu leia. Então estamos aqui pra isso, né? Comecinho assim, principalmente se quem quiser assistir, né, tem um One Piece lá, Uhum. vale muito a pena. Tipo, pra ver, pra começar assim, mano. Tem um Depois, Piece. Assim, Então, se juntem tipo, ao nosso tem- Discord, a gente vai compartilhar algumas formas de você ler e você assistir e você consumir o conteúdo do Oda sem precisar ter 1 milhão de episódios e um puta tempo dedicado a isso, né? O anime, desculpa, em específico, o pessoal já diz que assistindo todos os episódios, você tem em torno de 400 horas de conteúdo. Só que tem outros métodos que reduzem isso aí para umas 150 horas. Só que 150 horas você consegue ler também. Em 150 horas você consegue ler, porque lê super rapidinho, cara. Então, mas ler, pra mim, tem um problema que eu tava lendo assim. Se eu leio em preto e branco, eu não entendo nada do que o Oda quer dizer, do que é cenário, o que não é, essas coisas assim. E aí tem que ser colorido. Infelizmente, mano, esquece preto e branco. Pra quem tem um bom não rola. inglês, tem o One Piece colorido digitalmente, que é a coloração oficial do Isso. mangá, né? Eu vou colocar na tela, na hora que tiver o vídeo editado perfeitamente, né? Uma comparação de uma página preto e branco e uma página colorida, só para o pessoal ter um feeling de como Não, que olha é. isso que tá aparecendo. Olha aí, é absurdo, não dá pra entender nada em preto e branco. Exato. Agora que você falou isso, você vai me ajudar a escolher qual que é a página que é um bom exemplo para isso. Eu vou falar, tipo, eu tô Uhum. lendo no Kindle, então não tem escolha. Mas uma coisa que eu percebi entre, tipo, tá lendo no mangá e ver o anime, Uhum. são que tem coisas que não são das cores que eu achei que ia ser. Uhum. Especificamente Sim, cabelos de personagens, tipo, eu como sendo, tipo, calouro de One Piece, não, a única coisa que eu sabia era que era o pirata que estica, que Certo. chamava, que tinha um chapeuzinho de palha. Uhum. Tipo, tem personagens que tem o cabelo no mangá que é branco. E daí eu preenchia com a cor que vinha na minha cabeça. Tipo, o Zoro, eu imaginava ele com cabelo branco mesmo. Tipo, Uhum. o Kobe, eu achava que ele tinha um cabelo azul por algum motivo. Mas E você não, vai ver o Zoro tem que cabelo verde, o Kobe tem cabelo rosa. O tem Bug tem coisa. cabelo azul. Você vai ver que, assim, isso a gente tá, hoje em dia, 1000 capítulos depois, né, no One Piece, e a gente tem essa discussão de cores até hoje, né? Surge um novo personagem ou alguma outra coisa assim, o pessoal já faz fanart instantaneamente, né? Saiu faz 5 minutos já tem fanart. E aí as fanarts... E tatuagem, isso. E aí, geralmente, as primeiras fanarts erram as cores, né? E aí demora até você sair alguma coisa, qualquer coisa oficial, seja a capa do mangá, pra gente saber quais são as cores. E tem gente que faz tatuagem. Tem gente que saiu um novo personagem, os caras tatuam com as cores que ele imagina e tá errado, entendeu? Né? Mas isso é algo que existe até hoje. Até porque o Oda, ele faz cores muito não convencionais com os personagens dele. Ele... Eu tava vendo o último episódio que eu vi do anime foi o episódio 7, que é no arco, a luta com o capangas do Bug, assim. E o Uhum. leão do Mochi é roxo e verde. O Da cabelo... onde que. Por que você A fez um juba, né? leão roxo e Roxa. verde? Sim. Tipo, Sim. por que isso? Pra quê? Isso aí que você falou, só um detalhe. Eu não lembrava o quanto detalhe ele dava aos personagens. Tipo, o primeiro vilão que aparece lá da ilha lá, os capangas é tudo Minion. Tudo a mesma cara, meio foda-se. Aí quando chega já no Bug, posteriormente, cada um parece que... Mano, você olha e fala, caralho, mano, cada um vamos completamente começar, diferente. vamos entrar nesse papo, né?
por algum motivo, o mangá começa de uma forma, né? O mangá começa de uma forma e o anime decidiu começar de outra forma, né? Eles acharam que a introdução do mangá não era bacana o suficiente, resolveram mudar um pouco como é Acharam que... errado. Então, eu também acho que... Também acho. Eu também considero que Porque eu acharam acho que o jeito errado. que começa o mangá tá melhor. Sim, sim. O mangá, ele já começa com o Luffy falando com o bando do Shanks e criando aquele pilar de sustentação do personagem, né? Exato. Ou seja, o que ele quer provar pro Shanks, que é o pirata que ele admira, é que ele é bravo, é destemido, né? O suficiente pra fazer parte do bando do Shanks. E... Essa mesma cena, Uhum. além de criar o personagem do Luffy, Uhum. cria o personagem do Shanks, que é alguém que, Sim. tipo, não tem limite pra salvar com quem ele se importa, Sim, sabe? esse Ele perde um comecinho... braço na hora Esse pra comecinho salvar é o toda a Luffy. sustentação moral. Esse comecinho é toda a sustentação moral do Luffy. É literalmente criando como um espelho do que o Shanks demonstrou ali, né? Agora, 1000 episódios depois, está sendo posto em xeque o que a gente construiu do Shanks em todo esse tempo. Mas, nesse momento, a gente tá ali com o Shanks que você tá tentando entender tudo o que significa ali. Ele tá lá brincando e se divertindo no bar e bebendo e zoando a cara do Luffy enquanto oferece um suquinho pra ele. Fala assim, não, se eu sei que você é um bravo guerreiro destemido, tá aqui um suquinho, né? Aí ele aceita o suquinho, aí todo mundo ri e fala assim, ó, isso, só uma criança aceita um suquinho, né? Eu gostaria de um suquinho também, né? Eu prefiro o suquinho do que um saquê. Mas ele fala isso e dá uma piada, e todo um clima leve e tudo mais, até que chegam bandidos da montanha, né? Ladrões da montanha que põem em risco todos ali, mas o Não, Shanks... peraí, rapidinho. Agora, você comentou outra Uhum. coisa que é importante. Em One Piece, pirata não é ruim, necessariamente. Por mais que seja uma coisa bem conhecida não, lá. é bom que você falou, não necessariamente, né? Porque eu acho que essa moralidade cinza é importante pros personagens. Sim, sim. O bandido da montanha fala... E isso, tipo, é colocado bem explícito Uhum. com a introdução da Nami. Porque a Nami chega odiando piratas. Sim, ela Sabe? ela E isso odeia é uma das piratas. coisas. Isso é uma das coisas que eu não gosto no anime, tipo. Uhum. A Nami é a primeira personagem que aparece no Literalmente anime. mostra Tipo, ela com um vestidinho e aí ela tira o vestido isso. e tá com uma roupinha diferente, Eu de acho que, gatuna, né? tipo. É, eu falei, né? Tipo, que bom que eu comecei a ler o mangá antes de ver o anime. Porque eu meio que odiei a introdução do Uhum. anime. Eu achei que, tipo assim. Foi uma decisão que foi feita definitivamente, Uhum. porque Uhum. não é como se fosse uma adaptação ruim. Não, é Uhum. uma adaptação boa. Tipo, eu consegui ver o mangá acontecendo ali. Só que Uhum. a ordem afeta as coisas. Tanto é Não, que eu que discordo de quando... você. Foi uma adaptação ruim. Você perde nessa experiência, tá ligado? De Ah, fazer não, uma sim, voz desse. eu tô falando em relação a, tipo, cenas isoladas. Ah, tá. Uhum. Entendi. Tanto é que quando acontece a cena do flashback do Shanks, no anime, é ótima. É linda a Sim. cena. Ela ia lá pro episódio 4, 5, né? Uma coisa Tipo, assim. É. acho que é no 4. Uhum. E daí tipo, tem um impacto forte na hora que chega um dos capangas do. Capangas não, né? Amigos do Uhum. Shanks. E dá um tiro em um dos bandidos Isso. da montanha. Tem um impacto bem forte no anime que Sim. conseguiu replicar o que eu senti lendo o mangá. E por que eles não abriram com isso? Já tava pronto. Sabe? É bem impactante, né? Você vê, por exemplo, o Shanks, ele pega e tá com bandidos, os ladrões da montanha estão no bar, falando que querem saque e tudo mais, e eles falam assim, ó, acabamos o saque, né? Tamo bebendo inteiro, ele e só sobrou uma garrafa. E o Shanks, diga-se de passagem, oferece de bom grado a garrafa. Ele não oferece pra zoar o cara do tipo assim, ah, toma aí essa garrafa que é o que sobrou. Ele realmente só tem aquela última ali e oferece pro cara. E o cara, como um bom bandido da montanha, vai lá e derruba a garrafa no Shanks, né?
e o Shanks não revida, não luta, não tenta bater de frente com o cara, e os caras vão embora e acabou. Logo em seguida, todos eles riem. Todos os piratas do Shanks riem. E isso deixa o Luffy putaço. Ele tá muito nervoso por causa do que aconteceu, né? Nesse meio tempo, nessa distraída que aconteceu, né? Acontece uma das mudanças primordiais no personagem do Luffy. Que é onde ele come A Gomu Gomu no a Mi. Gomu Gomu no Mi, né? Pra quem não sabe, pra quem não entendeu, a Gomu Gomu no Mi, ela é uma das Akuma no Mi, né? A fruta do diabo. Essa fruta do diabo, ela é um poder místico dentro do universo de One Piece, em que o usuário dela, a pessoa que come essa fruta, adquire um poder e ele, ao adquirir esse poder, ele perde a habilidade de nadar, né? Na hora que ele entra no mar, ele afunda, né? Dá um exemplo pra gente aí de quão raro é uma Akuma no Mi no mundo real. No mundo Porque real, eu fiquei pensando aqui, eu ia falar, é tipo ter um olho verde de raridade. Mas não é diferente. não é. Eu não consigo chegar no... Eu acho que é tipo uma pessoa albina, entendeu? É boa. Não é bem raro, mas assim, você vai ter gente que conhece que alguém que tem que passa por isso, entendeu? Mas mesmo dentro do mundo de One Piece é raro. Não é todo mundo, não é todo lugar que eles vão enfrentar alguém com uma Akuma no Mi. E as Akuma no Mi têm poderes dos mais variados, como a gente já vai falar sobre isso no volume 2, né? Eu achei interessante que, tipo, é super raro assim, e daí no segundo volume aparece a outra pessoa que comeu. Mas tem um motivo pelo qual acontece isso, né? O One Piece é algo que é um anime, é um mangá, que ele se respalda muito na geografia que foi criada. Eu gosto de fazer a comparação, não sei se outras pessoas aceitam dessa forma, mas eu acho que o Oda, ele nesse sentido, ele é muito parecido com o Tolkien. Ele pensa no mundo dele de forma geográfica, entendeu? Então, quando ele tem a geografia no mundo na cabeça dele, ele respeita algumas coisas do tipo assim, se tal personagem é daqui, então ele vai ter tais características, ele vai acontecer tais coisas. Aqui é mais comum que aconteça dessa outra forma, entendeu? E aí ele vai... Concordo. Ele vai fazendo dessas formas. E aí você, mais pra frente, você vai entender, ao encontrar personagens de outra geografia de One Piece, que eles vão ter uma semelhança entre eles. Enquanto os que você conheceu aqui, assim, mas todos esses personagens são dessa forma. Sim, porque eles são da mesma região geográfica, então eles têm um histórico parecido, eles passaram por experiências X, Y, Z, do tipo, mesmo jeito que aqui no Brasil, por exemplo... Eu tenho um comentário pra fazer sobre isso, mas eu quero falar mais quando for falar no geral e não só, tipo, que a gente tá passando a história ponto por ponto agora. Mas é mais pra falar sobre One Piece como fantasia. Tá bom. O mapa mundial de One Piece é uma coisa que é uma bagunça, na verdade. Sim, né? sim. A montar geografia o mapa dele, sim. Não dá pra ter ideia do tamanho que é o planeta que se passa. Tanto é que quando a gente faz o mapa, no geral, né, isso é algo que já deixou claro desde o começo. O Luffy, ele tá no East Blue, né, que é um dos 4 mares que representam o mundo, né? Só que quando a gente faz o mapa, o East Blue, que ele devia ser o mapa da esquerda, ele sempre é representado, tipo, no nordeste do mapa mundi, né? Então, mas tem um motivo também por causa disso. Mas, vamos lá. O Luffy fica putaço com o fato do Shanks não ter revidado, porque, segundo ele, a honra de um homem tem que ser defender, sabe? No momento que alguém te ofende, você vai lá e briga com ele. E o Shanks fala uma das coisas mais importantes que o Luffy precisa ouvir, né? O saquê derramado ali... Não é nada. Ninguém saiu ferido daquilo. Foi só uma brincadeira ali e acabou. E se ninguém sair machucado de uma interação dessas, é uma vitória. E acabou. E vida que segue. Entendeu? E o Luffy precisa aprender a lidar com isso, né? Ele agora é um ser de borracha, depois de comer a Gomu Gomu no Mi, né? E já demonstra isso do jeito mais simples possível, né? O Shanks tenta pegar o braço dele e ele sai andando e ele continua esticando o braço dele infinitamente e tenta colocar ele de ponta cabeça pra ele cuspir a coisa. Eu não sei, na verdade, como é que funciona isso, viu? Eu acho que isso nunca foi explorado no One Piece, mas acontece se você vomita a Akuma no Mi? Eu não sei o que acontece. Teoricamente, o poder já foi absorvido ali, já era.
Tanto é que o só Luffy que já tem um estica negócio. antes de terminar a fruta inteira. Entendeu? É, isso que eu ia verdade- falar, tipo, ele não termina a fruta. E se Uhum. outra pessoa tivesse comido a outra metade da fruta, ia ganhar o Não poder também? adianta. Isso já Eles exploraram. explicam isso pra frente. Isso já exploraram. Que a fruta dá poder pra uma pessoa. Então, se acontece mais pra frente, eles mostram um caso que duas pessoas resolvem dividir uma fruta, e daí quem mordeu primeiro, eles partem a fruta ainda, mas quem mordeu primeiro que fica com os poderes. Tem umas discussões aí do porquê que se chama uma fruta do diabo, por exemplo. Sabe? Por que você não pode entrar no mar depois de você comer ela, né? Tem algum significado espiritual aí? Por exemplo, se eu divido a fruta no meio e vai cada um pra um polo oposto do mundo. E aí eu como primeiro a fruta. Mythbuster esse negócio. Eu como primeiro a fruta tem alguma consciência, algum nível de consciência, porque ela sabe que o poder só vai pra primeira pessoa que comeu, entendeu? Uhum. Eu pensei assim, tipo, falando o nome Fruta do Diabo, eu imaginei, tipo, é uma maldição. Que De certa forma, sim. De certa forma, Tipo, sim. é uma maldição, porque a pessoa, ela claramente é associado com o fato de, tipo, pirataria ser Uhum. uma coisa importantíssima nesse mundo. Então tem alguma ligação com a história dos piratas, porque eu acho que as frutas foram feitas para ser comidas por pirata, porque o lado ruim delas é que você não pode entrar no mar. E isso é uma das sabe? dualidades mais, assim, incríveis de One Piece que me atraíram desde o começo pra história. Os caras são piratas e os poderes que eles adquirem, de certa forma, né, são não poder entrar no mar, entendeu? É uma das Muito coisas mais... inconveniente. É, muito inconveniente, aliás, muito, né? Porque volta e meia acontece de alguém precisar entrar no mar por N razões no One Piece. E aí nunca é o Luffy, entendeu? Porque ele não pode. Bom, seguindo em frente. O Luffy fica incomodado com isso, mas o Shanks vai e ele tá usando aquela base. Ele fala isso em um certo momento. Aquela cidade ali como base, a cidade dele é a Vila Fuxa. Eu esqueci de falar sobre isso, né? Mas aquela cidade como base por 1 ano, enquanto ele realiza operações naquela região. Que operações são essas, né? Mas ele tá realizando operações ali naquela região e ele sempre volta pra lá, pra aquela cidade e vê o Luffy toda vez, né? Nesse meio tempo, os bandidos da montanha voltam pra o bar em busca de saquê, né? Numa dessas saídas do Shanks. E o Luffy é capturado por eles, né? Depois pra frente mostram o porquê que ele foi capturado, né? Mas, rapidinho, e você vê que a vila é diferente da vila do Chaves, as pessoas se importam um com o outro ali, né? A dona do bar, que mantém uma conta do Luffy no bar que vai ser paga algum dia, e conhecendo o Oda, é capaz ele fazer um momento em que ele paga a conta que ele deve, né? Pode falar. Ou o Não, é a Shanks conta do pagava. tesouro que ele diz, né? Ele chama da conta do tesouro. A conta do tesouro, É, exatamente. Né? E aí, a Makino, que é a dona do bar, ela vai falar com o prefeito e fala assim, pegaram o Luffy. E todos eles vão tentar ajudar o Luffy e tudo mais. E fala, ó... Não. Quê? O prefeito, você falou que todos os caras da cidade se preocupam. Mano, a maioria ficou só no papinho lá, conversando, falando, ó, se fudeu esse moleque, hein? Caralho, falei eles estão... que não encheu o eles saco, estão... mano. Por que ele foi se meter com essa galera aí e tal, não sei o quê. Exato, né? Mas ele finalmente vai lá e fala assim, ó, se você quer dinheiro, a gente paga dinheiro, mas deixa em paz o moleque. Né? O moleque é importante pra gente e tal, a gente quer que ele fique bem. E aí o cara fala uma coisa bem também específica, né, de Bandidos da Montanha, ou seja, aquela dualidade que a gente fala, e a gente vai conhecer mais pra frente também Bandidos da Montanha bons, né? Nem todo pirata é ruim, nem todo bandido da montanha é ruim, e vice-versa, né? Mas esses bandidos da montanha são ruins, são vilões clássicos de história em quadrinhos, né? Ele fala assim, não, esse moleque aqui eu vou matar mesmo, porque já me deu nos nervos, tá ligado? E aí ele mira uma arma pro Luffy, mas bem na hora aparece o Shanks, né? Conveniente? Conveniente, né? Mas o Shanks volta porque ele tá voltando, ele tá indo e voltando pra aquela base, a cidade de base ali dele, né? O tempo todo. E aí ele volta e ele fala assim, bem que eu achei estranho que tava vazio o bar, né?
E aí ele vai Não, ele pra não falou frente. isso. Ele falou, achei estranho que vocês não foram me receber. E no porto, No né? É porto. verdade, pois é. Mas ele vai e ele fala assim, ó, não, você pode jogar saque em mim, você pode rir da minha cara, você pode bater em mim à vontade, né? E aí todas essas frases assim, o Luffy tá olhando de olhinho aberto, gigantesco assim, absorvendo direto pro cérebro dele, formando aquele pilar moral, sabe, divertidamente, os caras assim, tá surgindo um novo... Tá olhando pra isso com um pé na cara Com dele. o pé na cabeça dele, exatamente. Mas ele tá ali, cara, falando assim, o Shanks, você pode fazer o que você quiser comigo. Com os meus amigos, não. Entendeu? Aí você vai enfrentar, sabe, a gente. E aí, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Peraí que alguém entrou no grupo, tal. Eu. Foi você? Não, alguém entrou no canal também, do Discord. Aliás, eu vou colocar o link aqui. Peraí, desculpa, vamos pausar um segundinho pra eu mandar o link pra quem quiser participar, né? Tem um evento. Tem como criar um evento aqui, eu não sabia. Convidar pessoas, copiar. É de descobrindo o Discord. Desculpa, eu sou burro. Comentando só um pouquinho, tipo, disso do Luffy absorver tudo. Foi bem conveniente o fato de a filosofia de vida dele ser, tipo, pode me bater, mas não bate nos meus amigos, porque ele é invulnerável. Então, ajuda bastante. E isso é algo importante. O Luffy não é invulnerável, né? Ele só é muito mais resistente pra golpes blunt, né? Blunt force de golpes que ele pode ser cortado. Tipo, ele pode ser cortado. E bastante gente tem espada, né? No mundo de One Piece. Mas aí é que tá. Um dos caras, um dos bandidos da montanha, já sabem que é o Shanks. O Shanks é um daqueles grupos de piratas covardes que ficam no bar só bebendo aí e não fazem nada, né? E ele vai lá e saca uma arma, né? Pra cima do Shanks. Simples assim. Aponta uma arma pra cabeça do Shanks. E o Shanks fala pra ele, outra frase que marca muito o Luffy, né? Agora que você apontou essa arma, você botou a sua vida em risco. Certo? Você botou a sua vida a jogo nesse momento. Se você tá preparado pra matar, tem que estar preparado pra morrer. Tem que estar preparado pra morrer também. E não obstante, não é só fala, né? Logo em seguida, o One Piece, que já mostra desde o começo sendo bastante inclusivo, mostra com uma velocidade da luz, o mais gordinho se move e dá um tiro no bandido sem parar de comer. Você tá entendendo? Não fizeram... Porque ele tem que ser gordinho ainda, né? Não fizeram o magrelo esbelto ser o cara super rápido. O cara simplesmente se teleporta pro lado e dá um tiro. E acabou. Porque apontou pra cabeça do capitão dele. Entendeu? E o Luffy tá vendo tudo aquilo ali. Fala, mano, os caras são realmente foda. Nunca viram. O Luffy nunca tinha visto eles lutando. É só história de pescador e tal, não sei o quê. Mas finalmente tá vendo eles em ação. Né? Inspiração e trauma junto, assassinato. Tudo. Na frente da criança, exatamente, né? Logo em seguida, um da tripulação do Shanks fala, eu cuido desses caras sozinho, né? Que é o Ben Beckman. Depois a gente fica sabendo os nomes dos personagens, né? Aos poucos, né? E ele pega uma arma, um rifle, uma escopeta, e ele nem atira nos inimigos, ele simplesmente bate nos inimigos com a arma, né? Porque eu não lembrava disso, achei fantástico, velho. Eles são tão nada. Eles são tão nada que ele bate em todos eles e acabou. Exceto o capitão dos Bandidos das Montanhas, né? E o capitão foge com o Luffy, joga uma bomba de fumaça como um ninja, tal como um ninja, exatamente. Desaparece e aí o Shanks mostra outra coisa que... é bem Luffy de ser, né? Que ele já começa a ficar super preocupado. Meu Deus, perdemos o Luffy e tal, não sei o que, temos que buscar a minha culpa e tal. E o cara, o bandido da montanha, que é um gênio, escondido, né? Ele vai lá e fala assim, nunca iam pensar que um bandido da montanha ia fugir pro mar, né? Eu tô fugindo de piratas, vou fugir pro mar. É uma boa ideia, né? Mas Genial. vai embora, e aí, obviamente... Olha a intenção, né?
Obviamente, a gente vê logo em seguida os perigos dos mares e por que que ele é um bandido da montanha e não um pirata, né? Surge ali um rei dos mares, né? Isso é algo que vai ser desenvolvido mais pra frente. Mas esses monstros que se parecem uma serpente em One Piece, no mar, eles são reis Não dos necessariamente mares. Eles têm muitos formatos. Tem muitos formatos, sempre a cabeça é de uma coisa diferente, né? Essa daí eu sinto que a cabeça é meio que de um jacaré, sei lá, mas tem cabeça de vaca, de pássaro, mas todos são o corpo que parece uma serpente, né? O Rei dos Mares aparece e come o cara, né? Come inteirinho o barco ali. E tá o Luffy, sabe, tendo dificuldade pra sobreviver porque ele comeu uma fruta. Isso é algo que... Uma das poucas coisas que a gente vê que é, pra mim, um retcon, né? Que a gente tava discutindo antes da gravação, que o Luffy, ele tá se debatendo um monte e tudo mais no mar, ao invés de afundar, né? Isso é algo que deixam claro, sei lá, capítulo 2, 3 já deixam claro que o cara que come a fruta do diabo, quando cai no mar, ele afunda como uma âncora, e não necessariamente como ele não consegue nadar. E o Luffy tava se debatendo muito ali. Isso é algo que muda rapidinho. Como se a energia fosse drenada Drenado dele, do corpo, ele na hora já fica fraco. Tipo uma kriptonita do Ele Superman. desliga. Isso, assim. isso. Mas logo em seguida aparece o Shanks. Aparece o Shanks também, quase se teleportando, e salva o Luffy, né? E é um momento super icônico e tudo mais, né? Bem bacana. O Shanks salva do Rei dos Mares, aparece de última hora, desvia o Luffy do Rei dos Mares e o salva. E logo em seguida, o Rei dos Mares olha feio pro Shanks, parece que vai enfrentá-lo, né? Só que, numa competição de quem olha mais feio, né? Naquele momento, o Shanks olha de volta e o Rei dos Mares simplesmente foge, né? E isso é uma introdução que a gente vai explorar muito mais pra frente no One Piece, muito mais pra frente. Por que que o Rei dos Mares, uma besta ignorante, sabe? Um monstro que é feito de violência ali, soube que devia fugir do Shanks naquele momento só por causa de um olhar, né? Tem explicação? Tem explicação. Como... Na verdade já tá bem claro que a explicação não é a Akuma no Mi. Que o não Shanks é, não porque tá o Shanks afundando nada. Exatamente, o Shanks nada. E o Luffy tá chorando um monte, e o Shanks tá assim, por que você tá chorando? Você tá vivo, você sobreviveu, né? Só que o Luffy vai lá e revela umas coisas. Esse comecinho do One Piece, cara, é meio... Apesar do traço do Oda ser super cômico e esticado e aberto e tudo mais, né? Até deu uma caidinha aqui no desculpa. Mas, apesar do traço ser tão cômico aqui, quando você olha pro traço do Oda a primeira vez, o comecinho é bem gráfico e visceral, né? Tipo, mostra bastante, tipo, nos primeiros capítulos já tem morte, já tem sangue, já tem tudo isso, né? E o Luffy fala, né? Shanks, o seu braço, né? E aí revela que o Shanks simplesmente sacrificou um dos braços dele pra salvar o Luffy. Ou seja, não foi simplesmente, não, eu protegi ele e saímos todos ilesos disso aqui. O Shanks sacrificou o braço esquerdo dele, né? O braço esquerdo, graças a Deus, porque o Shanks é um espadachim, né? Ele tem uma espada aqui do lado dele e ele usa ela, né? Normalmente. Mas ele sacrificou o braço esquerdo dele pelo Luffy. Tudo isso acontecido, né? Tem um momento, acredito eu que o mais icônico, né? Porque é o momento que até hoje a gente usa de logo pro aniversário de 25 anos de One Piece, que é o bonequinho é muito, muito representado em muitos lugares até hoje, e é do primeiro mês, certo isso? Exatamente. O Shanks, o Luffy fala assim, não vou mais querer ir com vocês, eu vou treinar aqui pra virar um pirata meu mesmo. Ele fala pro Shanks uma frase que cortam, né? É uma frase que depois, em outros flashbacks, eles mostram um pouquinho mais a frase cortada, mas a frase em si a gente nunca vê. Mas ele fala algo que o Shanks muda de ideia. O Shanks olha pra ele e fala assim, não, beleza, você não vai comigo, né? Mas pega e tira o chapéu de palha dele e entrega pro Luffy e fala assim, então quando você for forte o suficiente, você vai me entregar esse chapéu de palha de volta,
né? Na hora que você cumprir essas promessas que você tá fazendo. Porque ele tá falando muita coisa. Mas será que ele consegue cumprir? Né? E aí o Chapéu de Palha se torna uma promessa entre o Luffy e o Shanks. Né? E assim começa One Piece. Né? Logo em seguida a gente já pula direto pro Luffy com 17 anos. Né? Perfeito. Esse momento é perfeito. Você vê que o Oda ele não é verborrágico, ele não tenta poluir. É perfeito. Ele não, tem... pera lá. É um dos mangás com mais texto que eu já li. Não, eu tô dizendo assim, nesses momentos icônicos, o Oda, ele sabe até que ele não pode nem confiar no traço dele pra deixar bonita a cena. Ele limpa, Sim, ele limpa, espaço criativo, né? ele deixa tudo branco e ele fala assim, eu vou desenhar só o que importa naquele momento. O que importa naquele momento é o Shanks e é o Luffy. Eu não vou desenhar todo o cenário e tudo mais. Aquele momento icônico é uma foto entre os dois, entendeu? E o Oda faz muito uso disso. Tudo desaparece na hora que acontece algo super importante, né? Porque é pra marcar mesmo. É o momento Kodak que o Oda cria, né? Desculpa, são as minhas referências. Mas aí a gente já pula pro Luffy com 17 anos, né? Partindo da Vila Fuxa pra se tornar um pirata. E se reencontrando com o velho amigo dele, o Rei dos Mares, que comeu o braço do Shanks, mas já mostrando que o Luffy teve evolução. E assim como ele falava pro Shanks que os socos dele eram fortes como pistolas, ele mostra o primeiro golpe que ele aprendeu a fazer usando esse novo corpo que ele tem, que se estica. Ele simplesmente estica o braço dele pra trás, é uma cena linda, maravilhosa, eu adoro isso aí no mangá. E cortaram do anime. Exato, é verdade. E Isso? Cortaram do anime, porque eles cortam já pro Luffy já no barril. A primeira vez que aparece o Luffy é ele no barril. No barril, entendeu? Tipo, então já tá lá, né? Sendo resgatado pelo navio que tá sendo atacado lá. Vou dar uma aceleradinha, porque eu acho que assim, essa introdução primeira é super importante, né? Essa é super importante. Não só é super importante, mas eu falei no grupo e eu vou falar de novo. Essa cena, tipo, esse primeiro capítulo foi o que falou, eu quero ler isso. Tipo, eu quero continuar nisso. Porque, assim... É incrível, sim. Um monte de gente fala, One Piece, assim, e tal. E daí eu nunca me interessei. Porque, pessoalmente, eu não gosto de piratas. Eu não gosto da temática de piratas, no geral. E daí eu falo, não vou. E daí de uns anos pra cá, assim, tipo, durante a pandemia, que nem você falou, muita gente começou a ler. 2 amigos meus acompanharam One Piece. Um assistiu o anime todo até onde tá agora, e o outro leu o mangá inteiro. E falaram, nossa, muito bom. E um youtuber que eu acompanho que ele é um youtuber, tipo, ele é um booktuber, né? Ele fala de livros e tal. Ele também leu e assistiu o One Piece inteiro, só que daí ele transformou em conteúdo. Ele começou a falar de One Piece no canal, e ele começou a tratar o One Piece como um livro. Como uma saga de fantasia. Porque ele falou assim, a mídia não importa. Não importa mangá ou livro, One Piece é uma saga de fantasia, e é uma das melhores sagas de fantasia que eu já li na minha vida. E daí eu falei assim, talvez eu me interesse. E daí eu vi que, tipo, um dos motivos do mangá ser gigantesco é por causa que o pacing é mais lento e tem os episódios de filler. E daí eu falei, tá bom, vou ler mangá. E daí você veio com a ideia do clube e é isso, é agora. E daí eu falei, se eu ler o primeiro volume e não me interessar, não vou ler o resto. Acabou pra mim. Primeiro capítulo, foi. Cara, mas é isso mesmo, eu também acho. Eu reacompanhei esses meses aí, uma booktuber também na pandemia que começou a ler One Piece, e todo mundo falava assim, ela lia vários livros e tudo mais, né? Chama Murphy Napier é o nome dessa... Então, é a amiga do Daniel, que o que eu comecei a assistir foi o Daniel Green. Que também, e daí os dois começaram a fazer tipo coisa. E a galera, por exemplo, assim, ela falava, isso aqui nesse livro é muito bom, mas eu queria que fosse dessa forma. Isso aqui eu amei, é perfeito e tal. E a galera falava assim, as coisas que você elogia nos livros é onde o One Piece é excelente, tipo, nível 1000, você tava procurando, isso aqui é nota 9, podia ser 10. Fala assim,
Nesse ponto específico, o One Piece é 1000. Veja. Aí ela finalmente decidiu ler e aí, uau, explodiu mentes, né? Eu li inteiro, foi o que, Ed? Uns 35 30 dias. Você leu 35 dias todo o One Piece. É um animal, um monstro, né? Mas eu já percebi muita gente que eu recomendei ler e leu em pouquíssimo tempo e aí se desapega a detalhes. Acaba perdendo algumas coisas e tudo mais, né? Até por isso que é legal a gente ter essa conversa aqui esporádica e tudo mais, né? Se eu tivesse a disciplina de ler todo dia, Uhum, eu já tava, tipo, no volume, sei lá, 40. uhum. Mas é porque eu leio bem rápido, eu só demoro pra começar a ler. Então, se eu pego um volume, eu leio em, tipo assim, menos de uma hora. Mas você sabe que, É, Não, tipo mas isso. assim, o One Piece, eu acho que ele ganha muito quando você não lê. Você tá entendendo? Você lê Uhum. algo e deixa ele esquentar na sua cabeça, deixa ele fermentar na sua Sim, cabeça. tipo, E aí você volta a ler. eu não quero ler mais rápido. Uhum. Tipo, eu tô gostando da velocidade que eu tô lendo. Agora que eu tô lendo, tipo assim, um a cada, tipo, 2 por semana, em Uhum, média, uhum. assim, desde que eu comecei. E tá Entendi. legal, porque eu consigo pegar e acompanhar. E a cada Sim. coisa que eu descubro nova, eu vou pesquisando sobre, tipo, tentando desviar o máximo de spoiler, mas eu vou pesquisando sobre Deve ser mais sobre o difícil, hein? É mundo, difícil, é assim. difícil. Não, eu tenho um negócio que eu não ligo pra spoiler. Assim, eu prefiro não ver, mas se eu ver, Uhum. eu não tenho problema. E se o spoiler for de uma coisa boa, eu fico animado pra Aham. quando for chegar a coisa. Então eu realmente não é um problema pra mim. Então, ótimo. Até São porque eu peguei um spoiler. Já, tipo assim. experiências. Eu com One Piece eu disse, eu vou pegar. One Piece, assim, como eu fiz e como eu tô fazendo agora, por exemplo, com Hunter x Hunter, foi. Ó, eu quero pegar, eu vou assistir da forma mais condensada que eu conseguir pra eu pegar esse negócio sem spoiler. Porque tem muita série, muita coisa que eu pego, eu tô vendo aqui. Ai, que saco, não anda, não anda. E eu vou e procuro na internet pra saber o que aconteceu e daí continuo a assistir. Mas One Piece foi uma coisa que eu disse, não, eu vou acompanhar a história no meu ritmo ligeiro aqui, mas eu não quero pegar spoiler da história. Uhum. Não, eu entendo, eu entendo. Eu acho, eu tenho problema com spoilers pra algumas coisas, né? Tipo um plot twist fudido, assim, que às vezes você não tem nem é, é, as informações suficientes pra você construir aquele plot twist. E aí você já sabe do plot twist, quando começa a construir, você já, entendi. É agora que revela que o Darth Vader é o pai. Tá entendendo? É assim. Tem coisa que spoiler arruina completamente a experiência. Uhum, E isso eu concordo que, tipo, tem spoiler que é spoiler assim, nunca deveria ser dado. uhum, Segredo capital, não se fala do Clube da Luta. uhum. É, coisa assim. Mas tem coisa que, tipo, Que é não, só não vai fazer dar só diferença. fogo pra você ler mais, né? Mas vamos Sim, lá, sim. vamos lá. Tamo indo, tamo indo. Em seguida, já mostra o Luffy num barril, né? Porque ele naufragou, obviamente, Criança em né? situação de barril. Ele vira uma criança em situação de barril, exatamente. Ele naufragou porque ele foi num botezinho, ao invés de um barco, né? E ele naufragou e foi para dentro de um barril, porque não nada, né? Então ele boiou num barril até ser encontrado. Ele é encontrado no barco da Alvida, né? Que é uma pirata que está nesse exato momento invadindo um cruzeiro? É um cruzeiro. É um cruzeiro, né? Um barco, sei lá, diplomático, não é Tá, militar, tá tendo uma né? Tá festa. tendo Tá uma tendo uma festa festa, ali, tipo, nos né? salão. E aí, nessa, o Luffy sai do barril, né? Porque ele já acordou, né? Depois de um soninho reparador. Ele encontra um dos personagens de One Piece, que é nomeado, né? E quando um personagem de One Piece é nomeado, é porque ele tem certa importância, né? Quantos Que é personagens com nome tem em One Piece? 1000 e poucos. 1000 e poucos. O Kobe, né? O Kobe, que é um pirata nesse momento, um ajudante de pirata, um subalterno, sei lá, de pirata. Porém, Quase escravo. é quase um escravo, porque ele tem um sonho, na verdade, de ser o oposto de um pirata, um marinheiro, né? No entanto, ele tem muito medo de ser um marinheiro, de falar pra Capitã Pirata que sequestrou ele, né?
que ele queria ser um marinheiro, né? E aí o Luffy fala que odeia o Kobe, né? Porque o Kobe tem Covarde. medo, é um covarde. Isso é algo que o Luffy não entende. Ele tem muita coragem, né? O Luffy vai lá, quer sair, né? O Luffy quer sair do barco, né? Obviamente, né? Quer fugir dali. Sai do barril e tal, e fala pro Kobe que quer ser o rei dos piratas, né? O Kobe não entende como que alguém pode ter tal ambição tão grandiosa sendo uma criança em situação de barril, né? Detalhe, o Luffy, ele tem 17 anos por algumas questões aí, né? 17 anos, tem uma explicação muito boa depois, dentro do lore do anime, mas também dentro do Japão, você não é uma criança mais, né? Você já pode beber, por exemplo. E aí, como ele é um pirata e vai beber saquê, essas coisas, né? Eles quiseram criar como 17 anos. Apesar de ser um jovenzinho, né? Pra muitas coisas da vida, ele não tá apto a lidar ainda. Exatamente. Né? Mas aí, ele tem 17 anos e quer ser um rei dos piratas. E o Kobe tá assim, como assim? Né? Chega pra enfrentar a Alvida, né? A Alvida pega e fala pro Kobe falar quem é a mais linda desse barco ali, e o Kobe tem a coragem de enfrentá-la pela primeira vez. E aí é isso que o Luffy precisa pra proteger ele, né? Nesse momento ali, ou seja, o cara teve uma demonstração de coragem, e eu gostei dele. Então, Kobe sendo gordofóbico, a gente... Então, é que naquele momento, é só uma libertação do Kobe, né? Não necessariamente é sobre a Alvida ali. Tem mais coisa que vai ser sobre a Alvida, mas não nesse momento. Né? O que você falou de, tipo, os personagens serem nomeados e ter importância, eu percebi isso quando saiu, tipo, vendo o cast da Netflix, que todos os personagens que têm nome foram os que soltaram o cast. O cast já. O cast. E daí E daí é o que eu percebi, pera, não tem nenhum personagem faltando. Tipo, todos que eles anunciaram no cast foram todos que tiveram mínima importância até alguma agora. participação na história, sim. Sim. Então, e aí o Luffy protege o Kobe, derrota a Alvida e foge, né? Tô acelerando um pouquinho, desculpa, né, galera? O Luffy tá ali com o barco dele, né, o botezinho salva-vidas, tá querendo ir pra ilha mais próxima, porque ele quer, sabe, viver a vida dele, né, de pirata. E vai deixar o Kobe ali no posto da marinha mais perto. Fala, quer ser marinheiro? Vou deixar você no posto da marinha e você se vira, né? E aí, que é um novo tripulante. Tripulante? Tripulante? Acho que é, né? Tripulante, tripulante é uma palavra, né? É uma palavra. Tripulante honorário. Aí ele quer um tripulante pra tripulação. Da tripulação dele, né? Só um detalhe, tipo, já que tá falando, tipo, do mangá e do anime, no anime, a Nami está roubando o navio da Alvida e daí é nesse navio que ela consegue o bote que ela usa pra enganar os caras dos capangas do Bug. Exato. Exato, pra fazer alguma conexão, né? Mas chegam lá numa ilha que tem uma base da marinha e descobrem que ali tá preso o caçador de piratas Zoro, né? Caçador de piratas Zoro. Lindo! Que é um cara forte, que é o que o Luffy quer naquele momento. Luffy quer alguém forte, né? Ele podia procurar alguém que tem um barco, ele podia procurar alguém que sabe navegar de verdade no mar, né? Mas, na verdade, ali naquele momento ele queria alguém forte, né? Junto dele, pra ter como quase um braço direito, né? Chega e descobre que o caçador de piratas Zoro tá preso numa base da marinha. O que não faz sentido, já que um caçador de piratas deveria ser um ajudante da marinha, né? A marinha quer capturar piratas, o caçador de piratas ajuda eles, né? Mas ele tá lá preso. E aí, você descobre que nem tudo é o que parece, né? Como o próprio Daniel já falou aí, né? Nem todo pirata é ruim, né? Nem todo
bandido da montanha é ruim, porém, também, nem todo marinheiro é bom. Aliás, é difícil achar um bom, né, no mundo de One Piece, né? Mas, São 2 aí. cara, dá pra contar nos dedos de uma mão os marinheiros bons. Mas o Luffy, naquele momento, não tem nada contra a marinha em si. Tanto é que o Kobe fala que quer ser marinheiro, o Luffy fala, vai lá então, né? Porém, ele viu que tá preso lá o Zoro, se oferece pra ajudar, né? Ele vai lá descobrir, né, o porquê que tá preso, fala assim, se o cara tá preso não é tão forte assim, né? E tem uma ideia genial, né, o Zoro, né, pra salvar o Zoro. O Zoro é um espadachim, né, ele tem espadas. Se o Luffy recuperar as espadas dele, obviamente... A espada, ele não sabe. A espada. Se ele recuperar a espada dele, obviamente o Zoro vai ter que ir com ele, né, vai dever a vida dele pra ele, né? Imediatamente, é assim que funciona. Todo mundo sabe disso, né? Nesse meio tempo, o Luffy também descobre o porquê que o Zoro tá preso de verdade, né? Ou seja, a base da marinha é obviamente corrupta, né? Tá rolando um nepotismo ali ferrado, em que o filho do capitão da marinha tem benefícios, mesmo sem ter uma patente e tudo mais, né? Aquele momento ali, ele é só o filho do capitão da marinha, né? E o Zoro, na verdade... tá preso por ter defendido uma menininha ali que tava só trabalhando no bar da mãe, né? No restaurante da mãe, né? Algo que acontece bastante na vida real também, né? E o Luffy também, aquilo que ele ouviu da história do porquê que o Zoro tava preso, é tudo que ele precisava pra Querer contratar ele. querer chamar ele, né? Ou seja, já entendeu tudo, a índole do personagem, né? A índole do Zoro é compatível com o que ele quer pra tripulação. E aí ele vai lá tentar resgatar a espada do Zoro, né? Chega lá, não sabe qual das espadas né? Porque tem 3. Tem 3. Por algum motivo tem 3 espadas, deve ser de outras 2 pessoas, né? Ele não sabe qual é a do Zoro, ele pega as 3 e leva pro Zoro, né? Nesse meio tempo, o Luffy destrói uma estátua do capitão, que obviamente, você vê quando... Você quer construir um vilão, né? Você exagera algumas características dele, tipo arrogância, né? E o cara tá erguendo uma estátua... Cristiano Ronaldo. Ele é o Cristiano, falando, sou lindo, sou esculpido. Não, eu sou lindo, o filho dele chega e fala, pai, me bateram, dele fala, foda-se, o que tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? Exatamente. O filho sempre, o Helmeppo, né? Ele sempre se achou a última bolacha do pacote, porque ele era o filho do capitão. Mas a verdade é que o capitão nunca tava nem aí pra ele não realmente pro filho, né? O filho que tava se usando do nome do pai, né? Devo dizer, Capitão, Uhum. um dos designs mais legais de personagem que eu já vi de vilão. Mas vamos falar disso aí, porque eu tenho uma dúvida. Como funciona a porra do braço dele? Também não sei. Então, porque, tipo, parte do cabo do machado tá dentro da pele. Tá dentro da Dá pele. pra ver, tipo, saindo do braço, assim. Se fosse uma Akuma no Mi, a gente fala, tá, não, tudo bem. Mas ele claramente, tipo, Mas, assim, deixa entender que não é. Mas tá rolando umas coisas no One Piece atual, né, o mangá atual, que tem gente que tem alguns poderes que eu presumi assim, são coisas que eles sabem fazer. Eu descobri que são frutas, entendeu? Ou seja, não necessariamente o Oda fala pra gente se a pessoa tem uma fruta ou não, mas às vezes algo específico que ele tem pode ser uma fruta. Talvez, eu já pensei nessa teoria também, o Morgans, ele tenha a fruta do machado, sabe? E aí... é assim que se manifesta, porque... Pode ser, mas eu acho meio estranho, tipo, até o Kobe não chegar e falar, caralho, mano, ele tem um machado no lugar do braço, que estranho. Sim. Ninguém fala nada. É tipo, não, ele só tem um machado estranhão, no lugar do braço. E ele se apresenta como, tipo, Capitão Morgan, braço de mão de machado, braço de machado, isso. alguma coisa assim. Então é meio que parte da característica É parte da dele, característica sabe? dele, exatamente. Seja lá o que isso for, né? Mas Aí, beleza. Tem um flashback muito bom
muito bom do Zoro. O Zoro treinando com a Kuina, né? Que é a musa E inspiradora dele. cortaram do anime. Cortaram, mas tem. Só que, Tem tipo 2 segundos. só que a Kuina é a musa inspiradora do Zoro. Era a espadachim mais forte que ele já viu na vida dele, né? Isso é foda. Isso, putz, o Oda nessa, ele exagera no quão bom ele é, mano. A Queen é a filha do dono do dojo, né? Do sensei ali deles de espada, né? E ela treina muito, mas ela é muito boa. Ela é muito boa, ela derrota adultos, né? E ela tem a ambição de ser a maior espadachim de todos os tempos, né? E o pai, como bom filho da puta, né? Ele desmoraliza completamente, né? Desmoraliza completamente a filha, falando, uma mulher jamais vai poder ser a maior espadachim, não tem um teto no qual você pode chegar, né? E o Zoro, quando fica sabendo disso aí, fica puto, porque ela ganha dele todas as vezes, e ela fica puta, ela fica triste de ganhar. Porque ela fala assim, uma hora vou parar de ganhar de você. Tipo, uma hora você vai ficar maior do que eu e mais forte. Isso, exatamente. E aí ele fica triste porque ele pensa, ou seja, quando eu finalmente ganhar, você vai falar, é porque finalmente, sei lá, você passou pela puberdade, e aí você virou um homem de verdade, e aí você ganhou de mim, e não pelos treinos insanos que o Zoro faz de pegar uma pedra do tamanho de uma casa e levantar 500 vezes todo dia de manhã antes de tomar um ovo com bacon, sabe? Ele ia lá e levantava a pedra 500 vezes por dia, né? Ah, verdade, Sim, ó. umas Falaram cenas no... de- Não entendi nada, o Diogo cortou tudo. Também não. Tem umas cenas de treino do Zoro bem absurdas. mais Bem pra frente absurdas, também. ele é doido total, né? Aqui nos comentários fala assim, ó, vale ressaltar a cena do Zoro, é verdade. O Zoro comendo onigiri, né? Só aquelas coisas que estão construindo pro Luffy gostar do Zoro, né? A menininha que o Zoro salvou levou pra ele um onigiri. E aí ele falou, não quero essa merda, vai embora daqui. E aí ela deixa cair e vai embora. E aí o Helmep, o filho do capitão, come o negócio e odeia o negócio, né? Odeia o onigiri. Porque tá doce, ela usou Porque açúcar ela no lugar pôs de o sal. açúcar no lugar de sal, mas não foi um erro. Ela só achou que seria mais gostoso fazer um negócio Se fosse doce, né? E aí ele, isso aqui é um idiota, tal, isso aqui é burra, colocou o negócio errado e foda-se. E joga no chão e pisa no onigiri. E aí o Zoro fala, me dá o onigiri pisado, né? Me dá o onigiri pisado. Ele come e fala, tava delicioso, né? E aí o Luffy vai só anotando no diário mental dele assim, esse cara é foda, mano. Esse cara é muito burro. Eu quero, tá ligado? Eu quero muito ele pra minha equipe, É. né? Mas a Kuina, inacreditável, é inacreditável. A Kuina morre na infância do Zoro. Ela morre sem cerimônia, né? Off-screen. Tipo, off-camera. Off-screen, ela simplesmente caiu num acidente da escada, bizarro, sabe? Muito mal contado, muito, muito triste, assim, tipo, uma fatalidade da vida, sabe? Do jeito que seu vizinho de casa, da sua casa, morre. Eu me choquei muito, porque eu até tinha mandado no grupo a página anterior, que os dois fizeram a promessa um pro outro, tipo assim, não, a gente vai ser os maiores espadachins do mundo, e daí eu mandei, fofo, próxima página. Aí ela morreu, deu. Ela morreu. E o Zoro tá desolado, mas ele fez uma promessa, né? E quando o Morgans e os demais marinheiros vão matá-lo, ele fala, eu não posso morrer, meu irmão. Eu tô aqui e eu fiz uma promessa pra alguém importante pra mim, né? E quero sobreviver. E aí o Luffy tá tentando soltar o coisa, ele fala assim, fala qual dessas espadas é a sua, como que eu faço aqui, não sei o que. Ele fala assim, não, as 3 são minhas. Coloca uma delas na minha boca, né? E aí coloca uma das espadas na boca dele, né? Os caras disparam contra o Zoro e o Zoro esquiva dos negócios porque ele se libertou usando a espada na boca. Porque ele é um usuário, um mestre de uma técnica chamada
Santourio, são 3 espadas. Ele usa uma espada em cada mão e uma terceira na boca dele, né? Porque ele era um doido. No treinamento dele, ele treinava com o máximo de espadas possível. Ele treinava com 10 em cada mão e mais algumas na boca. E não conseguia usar direito aquilo ali pra lutar, mas 3 funcionou pra ele. Entendeu? E é assim que ele luta, o Zoro. Só coisas construindo pro Zoro ser extremamente badass, né? Tipo, desde o começo, ele foi construído pra ser... O Oda Fodão. falou, meu... Mano, não, preciso que ele seja mais épico. Vou colocar uma bandana nele agora. Entendeu? E aí, tipo, todas as coisas foram construídas dessa forma. E aí, beleza, o Zoro luta com 3 espadas. E aí, imediatamente, já tem uma sincronia entre os dois maravilhosa, deliciosa, assim, coisa que só mangá muito bom consegue fazer, que é o Luffy se estica e o Zoro corta, né? Enquanto isso, lutando contra inimigos diferentes sem se comunicar, você tá entendendo? O Helmepo chega a ameaçar atirar no Kobe, falando, eu vou atirar no Kobe, e o Kobe fala, não se preocupa comigo, luta aí e tal, o Kobe tá corajoso. Aí o Luffy fala assim, meu irmão, você é um amigo meu e corajoso, você tá entendendo? Eu vou me preocupar com você sim, né? O Luffy vai lá e ele tá de costas pro Morgans, capitão de machado, enquanto o capitão de machado, mão de machado, está levantando a mão pra atacar o Luffy. Só que o Luffy tá preocupado com isso? Ele não está preocupado com isso. Porque ele tá mirando no Helmepo. As costas dele quem protege é o Zoro. E ele sabe disso imediatamente. Ele não precisa de nenhuma pessoa, nenhuma conversa, nada precisa ser assinado, que ali eles são parceiros. Entendeu? Negócio, tipo, muito bom. mentes brilhantes pensam iguais, mentes doidas também. Sim, exatamente. E aí, o Zoro derrota o Morgans, o Luffy derrota o Helmepo, um pai e filho no chão. E aí eles viram e falam assim, e aí, pode vir, filhos da puta, os que sobraram, os marinheiros que sobraram, né? Quem vai querer encarar? A resposta é nenhum deles. Todos pararam pra comemorar a derrota do Capitão Tirano, que tava só fazendo merda ali, né? E voltaram a se tornar uma unidade idônea da Marinha que preza pela ordem e pela justiça, teoricamente. Mano, só uma coisa, eu achei muito louco quando eu tava vendo, assim, que eu não lembrava nada, assim, também. Aí eles falam, chega uma hora no meio da luta que o Morgan fala assim pro pessoal, se vocês estão com medo de enfrentar eles, se matem. Aí aparece uns 3 pegando a arma e apontando na cabeça. Sim, é muito bom. No nível de tirania, assim. Sim, nossa, muito louco. Sim. E aí vamos lá. Eles têm um último momento em que eles comem, né? Sempre tem que ter um momento da comilança depois da vitória, né? Eles comem um monte, combinam de ir embora, né? Só que aí a Marinha chega e fala assim, ó, te agradece que vocês fizeram pela gente, mas vocês são piratas e nós somos marinheiros, né? Vocês precisam sair dessa ilha. E aí ele fala, não, beleza, tá, vamos saída já, estamos vazando aqui, né? Uma última coisa. Esse cara de cabelo rosa aqui, ele é brother seu, né? E aí o Luffy pensa super rápido. Ah, sim, ele era um pirata, tal, não sei o que, começa a falar um monte de coisa pra forçar o Kobe a interagir, né? A reagir, né? O cara tá na frente de marinheiros, ele tem o desejo de ser marinheiro. Ele vai deixar alguém acabar com o sonho dele assim, ou ele vai lutar pelo sonho dele? Se ele lutar pelo sonho dele, quer dizer que ele realmente tem um sonho. Entendeu? E aí ele pode se ele vai lutar pelo sonho dele, porque se a Marinha descobrir que ele é pirata, pode não ser que ele querer contratar ele, né? Mas também se a Marinha descobrir que ele é pirata, tipo, ele não tem mais lugar no mundo, porque o que ele conhecia nos últimos 2 anos era ser escravo da Alvida. Da Alvida, exatamente. E aí ele luta com o Luffy e tal, e o Luffy dá uma porrada mais forte nele, porque obviamente o Kobe é muito mais fraco que o Luffy, né? Mas o marinheiro fala, não, tá certo, tá tranquilo, já entendi, vocês não são brother, não, tal, beleza. Separam, o Luffy e o Zoro vão embora, partem, zarpam, né? E os marinheiros todos prestam continência, né, aos piratas que estão indo embora, incluindo o mais novo recruta ali, que é o Kobe, né, que se alistou na marinha. Mas... E o Zoro passou de caçador de pirata a pirata. A pirata, exatamente. Nunca pensou nisso. E já é a primeira vez que ele chama o Luffy de capitão, né? O Zoro, ele é
esse cara aí na tripulação, né? Ele vai mais pra frente, vai explorar muito bem isso aí, mas... E já eu amo que, tipo, no próximo Uhum. capítulo, já no anime é o próximo episódio, ele, tipo, o Luffy, ele vai tentar pegar um pássaro, e daí o pássaro sequestra ele. É muito bom, é muito bom. Eles estão indo E, embora. e daí, tipo, ele encontra com um cara que estão naufragados, que a gente descobre que depois foi culpa da Nami, Aham. e o Zoro fala: Nossa, por culpa de vocês eu perdi o meu amigo de vista. Tipo, ele já tá chamando o Luffy de amigo. Sim, Já, sabe? já são unha e carne. Nesse Uhum. momento já são unha e carne. Se você tá no meio da luta e você deixa suas costas pro inimigo, confiando que o cara vai te salvar, é porque vocês são exatamente. brother demais, não tem como. E aí e o Luffy, diga-se de passagem, ele fala, vou pegar aquele pássaro ali, né? E aí ele não estudou uma coisa que estudam na arte que se chama perspectiva, né? O pássaro não era pequeno, ele só estava muito longe, né? Ele era gigantesco, na verdade, levou eles até uma ilha em que acontece tudo isso, né? Agora eles estão na ilha em que eles vão conhecer a Gatuna, né? A Nami, certo? Nessa ilha é onde tá. Tem algumas coisas que vão descobrindo que tá errado, né? Isso é um tema muito comum do One Piece, né? Você vê uma ilha que parece que tá tudo certo, bonita, uma cidadezinha pacata e tudo mais, mas na verdade tem muita coisa errada com ela, né? Ela tá com algum problema que não está aparente nas primeiras vistas, né? Essa cidade em específico, ela tá tendo um problema com a visita de um pirata chamado Bug, né? Esse pirata Bug, muito temido pelos demais ali em volta, parece ser realmente poderoso, né? Às vezes, isso é algo que, por exemplo, no anime em específico, eles deixam meio que o poder do Bug é uma incógnita, né? O quão poderoso ele é e o que ele faz, o que ele tá fazendo, né? Ele é Então, um. uma dúvida que eu Uhum. tive. Eu não sei se foi erro ou o que foi. Porque, tipo, o Bug, o poder dele é, tipo, separar, ele é o homem em pedaços. Uhum. Mas no anime ele mostra poder telecinético também, tipo, ele levita a pessoa. Ali, Tipo, o Force Grab do Darth Vader. então, Assim, ali a sabe? ideia é que, teoricamente, teria. O Bug tá fazendo assim, né? Mas teoricamente estaria a outra mão dele flutuando e enforcando o cara, entendeu? Aí eles usam um pouquinho de criatividade e ângulo pra falar: não, você só não tá vendo a mão ali apertando o pescoço, entendeu? Mas se você prestar bastante atenção, teoricamente já daria pra ver o dedo, sabe? Daria pra ver um ladinho da mão, se tivesse a mão ali mesmo. Mas é só porque o anime não conseguiu fazer a mesma perspectiva que no mangá, né? Mas Sim. não, o Bug só se separa, né? Ele é um. Então, porque no mangá eu tava, tipo, eu lembro claramente de ter uma mão ali, e não tem Uhum. uma mão. Ele é o homem em pedaços. Exatamente, o Bug é o homem em pedaços. O jeito que o Bug fala é bem específico, né? Como que ficou na tradução em português? Eu não sei como é que ficou aí no mangá. Mas, tipo, no anime, eles. Que eu li o mangá em inglês, né? Mas eles falam que tudo que o Bug fala, ele fala que ele vai fazer com pompa, né? Deixa eu ver. Ele fala, vamos atacar com pompa, vamos explodir essa cidade com pompa, minha equipe com pompa. Tudo é pompa pro Bug, certo? Tá, agora eu tô procurando pra saber. Desculpa. Eu ia aqui. Vou pegar aqui também. É... Não, tipo, tem ele sendo engatilhado por chamar ele de narigudo. Sim, isso também é algo que é bem difícil porque o Oda faz uma piada com o japonês. E aí algumas palavras em japonês parecem outras. E aí fala, Isso explicou, tipo, na tradução que eu tô, explicou que, tipo... eu não lembro qual que é a palavra exata agora, mas é que em japonês é narigudo e o Bug acha que chamou ele de narigudo quando falou outra coisa. Isso, exatamente. É exatamente isso, né? E aí, tipo, em português eles não tem. É muito difícil você não alterar o sentido das frases só pra manter a piada. Então eles preferem perder a piada mesmo. Mas o Bug, essencialmente,
Ele confunde um pouquinho as palavras por causa disso, né? Ele é paranoico, assim, ele acha que tudo estão falando, zoando A gente com não ele, falou o né? porquê disso, a gente falou o porquê disso. O Bug, ele é um palhaço, né? O visual dele é de um palhaço. Ele tem o nariz vermelho, bem grande. E a equipe dele, a tripulação dele é toda baseada em profissões Circo. dentro de um circo, né? Inclusive o barco dele é um barco-circo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. A bola especial do Bug, então, não sei o que. Caramba, eu queria muito. Quem você chamou de narigão? Caraca, eu queria só. Com cara de palhaço. Será que eles não traduziram isso no mangá? Caraca. Eu não lembro de ter alguma Eu coisa também. nesse sentido deles fazer com pompa, sabe? De ter alguma Então, expressão assim. tudo que o Bug fala no final, ele fala que ele vai fazer com pompa. Mas, ok, tudo bem, né? Ok, acontece. Mas o Bug tem um ataque especial ali que se chama Bug Dama, né? Que ele explode uma parte considerável da cidade, né? O ataque especial é uma bomba. É uma É um bomba. canhão. É um Um bom, ataque especial é um míssil. é um bom ataque especial, né? Os Estados Unidos até hoje ele se vira muito bem só com esse ataque especial deles, né? Não, mas eu desenho assim no mangá, achei muito da hora, velho. Os prédios contorcendo com o canhão. Sim. Muito Sim. foda, muito foda com o tiro do canhão. Muito da hora, muito da hora. E no anime é legal, tipo, a animação da explosão da bomba, tipo, dá pra você ter uma ideia Do do poder tamanho, tipo, destrutivo, gera meio que, tipo, uma onda É uma estrela da gigante, morte assim, o negócio, sabe? é uma estrela da morte, é bem destruidor mesmo. E aí, vamos lá. Eu vou tentar dar um brush over, né? Passar por cima dessa história aí do Bug, pra gente já ir pro finalzinho dessa história. E aí vai ficar um bom momento, né? O Bug tá lutando contra o Luffy, né? Por quê? Porque o Luffy foi parar lá e tal, e tem que morrer, então, né? Nesse meio tempo, nessa cidade, eles encontram alguns personagens bem... eu vou dizer especiais, mas eles são temporários. Eles são um dos poucos personagens temporários de One Piece, né? Que não aparecem muito mais, não tem um impacto muito grande, né? Mas um deles, por exemplo, é o prefeito daquela cidade, que usa uma armadura bem específica de madeira, super estranha, né? Ok. E Putz, qual que é o nome do cachorro? Chuchu. Oi? Chuchu. É chuchu. O Chuchu. Exatamente, o Chuchu, que é um cachorro que é baseado num cachorro da vida real, que tem a estátua lá dele, lá no Japão, que esperava o dono toda vez na estação de metrô e tudo mais. É Tem o um cachorro filme. do Sempre ao Seu Lado. Talvez, eu não sei o nome do filme, mas tem um filme baseado nesse cachorro e o Chuchu foi baseado nesse mesmo cachorro, né? Ele o cachorro, ele é de um dono de uma pet store, né, de uma pet shop, e o dono morreu, né, infelizmente, e deixou o Chuchu sozinho. Só que o Chuchu todo dia fica lá na frente da loja, protegendo essa loja até o final do dia, assim, de todos os perigos e tudo mais, incluindo quando o Luffy chega perto, ele não deixa, ele ataca e tudo mais, né? Só que o Bug tem uma tripulação, né? Ele tem o Moji, o Domador de Feras, né? Que é um cara que parece uma ovelha e que tem um leão gigante chamado Richie, né? E o que luta contra eles, luta contra o Luffy, ataca o Luffy longe, né? E manda o Moji, não, desculpa, o Richie atacar a pet shop, né? E destruir a pet shop. Pra isso, o cachorrinho luta contra o Richie, e obviamente é um cachorrinho que é tipo um poodlezinho, né? Lutando contra um leão de, sei lá, 3 metros de altura, né? Então não tinha a menor chance. Acho que mais, mano. É muito gigante, grande, é muito grande. desproporcionado. É maior do que a casa, né? Então, Isso. luta e se fere muito, mas não ganha e tal, não sei o quê. Mas também, o que é bom, porque se morrer você vai ficar puto. Não morreu. O Luffy vai lá, entra na casa em chamas, né? E pega uma das raçõezinhas e entrega pro Chuchu.
E tem um dos primeiros momentos mais fofinhos, assim, né, de One Piece, né? O Luffy falando que não viu a luta, mas sabe que ele deve ter lutado com muita coragem e tudo mais. O Luffy, ele tem muito disso, né? Que é proteger o tesouro, né? O tesouro que é o que importa pra gente, né? E coragem, né? Uma demonstração de coragem, né? Isso é algo que o Luffy, desde o começo da história, ele preza muito. Ele preza muito, né? E... Ô, Ed, mas você esqueceu de uma parte significativa É desse verdade, arco. é verdade. Que é é tipo, uma das protagonistas, a Nami, Isso. ela só aparece desde o começo, é a razão pela qual, tipo, o Luffy foi preso. Eu gosto muito do momento em que a Nami tá fugindo dos piratas do Bug, né? Mas ela entrega o capitão dela e fala que cansou de trabalhar pro capitão dela, que é um merda e tal, não sei o quê. Olha a cara dele. É um idiota, né? Aí, beleza. O Bug prende e vai testar a Nami. Esse momento é bem bom. Vai testar a lealdade da Nami nisso, né? E aí a Nami, ele fala assim, não, ataca uma Bug Dama na cara do seu capitão, então, né? E ela olha ali, isso é muito bom, isso é muito bom. Eles acendem pra ela o canhão e ela vai matar o Luffy, ou seja, vai causar a morte de um cara. E o Luffy, ele tá meio preocupado, mas ele também, eu acho que assim, se ele tomasse de frente aquele negócio, acho que ele não ia morrer. Acho que ele não ia morrer. Eu posso falar um negócio que ele tá preso num bagulhozinho Uhum. que claramente ele passa. Ele só se estica e ele passa ali, né? Se ele quiser realmente, tipo, né? nem precisa de muito esforço Isso, ali, não. isso, eu Muito também estranho acho. aquilo lá tudo. Eu também acho. Mas eu acho que o Luffy tem vários momentos assim. Primeiro, o Luffy, ele é extremamente bom juiz de caráter, né? Muito bom. Ele às vezes vê um personagem de primeira e ele já sabe se aquela pessoa é boa ou não, né? Além do que o que a pessoa fala. Às vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra, e aí o Luffy percebe aquilo. Ele vê, ele fala assim, saquei, né? E a Nami tá lá, não, eu sou a bozona, tanto faz, piratas, tudo mesma merda e tal, não sei o quê, né? Só que a Nami vai lá e mete a mão no pavio, né? E queima as mãos pra proteger o Luffy, né? E o Zoro aparece pra salvá-lo e tal. E nesse momento o Zoro tem um nome maior do que o do Luffy, né? Esse é curioso. Muito da hora. Né? Muito da hora. Todo mundo, o pessoal fala, caraca, o caçador de pirata Zoro tá aqui, não sei o quê. E aí deve estar vindo pra caçar o Bug. E não é o caçador de pirata Zoro tá lá por causa do capitão dele novo, agora que ele se tornou um pirata, né? Mas consegue... Fantástico também é que o Luffy pegou um caçador de pirata e uma ladra de pirata pra chamar pro bando dele. Exatamente, é perfeito isso. E aí, beleza, tem uma luta, o Luffy... Vou pular de volta pro ponto que eu tava, né? O Luffy derrota o Moji, né, do Domador de Feras, e o Zoro luta contra o Kabaddi, que é um acrobata, mas ele não é um acrobata, ele é um engolidor de espadas, né? Ele é um... Mas ele é muita coisa. Ele é muita coisa. Ele anda de uniciclo, né? E ele faz acrobacias... Ele faz acrobacia, não se chama... É malabarismo. Faz malabarismo com espadas e os golpes dele são baseados nisso aí, né? Nossa. Aí a Gi jogando LOL. Beleza. O Kabaddi é tudo isso mesmo, né? O Zoro derrota, né? O Luffy, em vários momentos, ele impede as pessoas de intervirem na luta, deixa o Zoro lutar sozinho, porque o Zoro pediu pra isso. Eu tenho que falar, mano, tem uma coisa que eu tenho que falar disso aí. O Zoro tá com uma puta corte na barriga. Sim. Aí ele tá lutando lá. Aí E o Zoro cara tá fica falando, tomando na... Né? Pra falar. Não, pode falar. Não, e o Zoro fica com um corte na barriga, lutando contra o cara. E daí o Zoro fala, mano, tá muito fácil. Ele abre mais ainda o corte na barriga, falando, tá vendo como você é ruim? Eu tô fazendo tudo isso pra ter graça. Uhum. O Zoro em si, mano, ele é a personificação de um personagem foda, tá ligado? Que você tem que falar, caralho, mano. Sim, E tipo sim. assim, ele tá com esse corte na barriga porque
ele levou um golpe pelas costas do Bug, Isso, que isso. eles não sabiam que, tipo, ele tinha poderes e tal. Uhum. Mas mesmo com esse negócio na barriga, ele ainda pegou a porra do tanque de, tipo, 200 toneladas, assim, e virou pro lado da tripulação do Bug. Uhum. Ele carregou a cela que o Luffy tava dentro também, que Sim. 5 pessoas precisaram pra carregar. Sim, É pra mostrar que ele é muito forte. É muito forte. O que não faz, não faz sentido, porque ele teoricamente é tão resistente quanto o Luffy, só que o Luffy tem a Akuma no Mi. Uhum. O Zoro... É o que eu tinha perguntado, tipo, claramente tem pessoas com habilidades sobre-humanas que não Sim. são considerados Sim. poderes. Sim, Né, sim. Não são poderes de o Akuma Zoro, no Mi. com certeza. E o Zoro é um deles. Sim. É. O Zoro é um monstro, sim. E aí, isso, além disso tudo, o Zoro usa uma bandana, né? Então. Ele tem cabelo colorido. E tem cabelo colorido, exatamente. E aí, tem essas duas lutas aí, e aí finalmente o boss, né? Que é o Bug em si. E o Bug mostra que a fruta dele é temível, né? Ou seja, o Zoro em si, por exemplo, não consegue lutar com o Bug de nenhuma forma. Porque se ele cortar o Bug simplesmente se divide em dois. E aí não. Eu fiquei parando pra pensar, ele é teoricamente o contrário do Luffy, né? Porque o Luffy ele pode levar tiro, mas ele não pode ser cortado. Isso, exatamente. Porque cortado corta Uhum. ele. O Bug, ele não pode ser cortado, né? Sim. Eu não Então, tinha reparado isso é uma coisa que eu entendi que, tipo, foi um dos motivos dele terem introduzido outra pessoa com poder tão cedo, que foi o Bug, porque ele é o oposto Do Luffy, do assim, Luffy, em Uhum. vários sentidos, e inclusive na história de origem, porque o Luffy, ele comeu a fruta sem saber o que era, e ganhou os poderes, e o Bug, ele sabia o que era a fruta, Aham. só que ele não queria comer. Isso. Ele comeu por acidente. Sim, sim. E ele ganhou os poderes e ele não queria ter ganhado, porque ele era um ótimo nadador e ele era conhecido por ser um ótimo nadador, e daí ele perdeu a capacidade de nadar. Então ele vive com, tipo, esse ressentimento. Tipo, ele tem os poderes e ele é super forte, assim, e tal, mas ele perdeu a vida toda dele e ele bota a culpa no Shanks. Tipo, parte da culpa ele bota no Shanks. Sim, exatamente. E sendo que o. Bom, não vou entrar em spoilers, mas assim. De certa forma, o Luffy, o Shanks, o Bug estão muito interconectados de várias formas e tudo mais, né? Mas é isso. O Luffy ganha do Bug, né? De certa forma, porque ele dá percebe que o Bug ele tem uma limitação na fruta dele, né? A fruta dele só pode. Chute no saco. Só pode flutuar em alguma distância a partir do pé, que o pé Mas não flutua. o pé não flutua e o pé tem que estar grudado no chão, entendeu? Então o resto flutua ali em volta, numa distância máxima. E o corpo sente tudo mesmo estando separado, Sente incluindo tudo. dor. E, exceto cortes, porque se você cortar, ele vai só se dividir mais. sim. Mas aí um chutão no saco, o Bug sente, né? E essa na dublagem da Netflix, né? Já falei, né? Que ele fala na direita e na canhota, na marieta e na maricota. Ele toma, perfeito, impecável, né? Mas o Luffy derrota, eu acho muito criativo os golpes que o Luffy tá usando. Você vê que ele treinou por 10 anos o golpe da pistola, que ele tem socos tão fortes com a pistola. Mas é tão criativo que o tempo todo ele tá criando coisas novas, né? E muitas das coisas que a gente vê, por exemplo, às vezes você vai ver, às vezes o Luffy dá um golpe novo que ele nunca deu. Mas é porque ele aprendeu, tipo, alguns quadros atrás. Aí você fala, caraca, alguém acabou de fazer isso perto do Luffy e ele adaptou pro poder de borracha dele fazer a mesma coisa, entendeu? E ele, Tipo, além da pistola, ele tem uma metralhadora, que ele pega o braço e ele fica tipo... Sim, a metralhadora, tem o martelo, né, que ele gira, né, agora do negócio lá, e ele faz isso com O leão. o leão, né? E aí eles derrotam ali e ganham uma pessoa que sabe ler mapas, né, que sabe ler mapas e sabe levar eles de um ponto A para um ponto B, né? O azul é água. Exatamente, aí beleza, eles estão lá com a Nami, que é uma pessoa que odeia piratas, rouba piratas porque eles não merecem ter o dinheiro que eles têm, né? É muito fácil roubá-los. Se eles conseguiram foi porque causaram dor a outra pessoa, né? Exatamente, então ela não tem nenhum remorso de roubar piratas, mas ela se junta ao bando
pelo menos por enquanto, né? E um dos motivos dela ter se juntado foi porque ela viu a cena do Luffy pegando a ração pro cachorro. Do Luffy Uhum. pegando a ração pro cachorro e o Luffy se importando com o chapéu. Diga-se de passagem que Sim. o Bug corta o chapéu do Luffy, né? Enfia 3 facas, né? Eu fiz. A Nami promete que vai consertar o chapéu dele, né? E o chapéu tem essas marquinhas até hoje, né? Várias vezes mostram de ponta, sabe, do ponto de vista de cima, assim, o chapéu e tal, e você vê claramente que o Oda ainda mantém essas 3 marquinhas, que não ficou perfeito consertar, não é fácil você consertar um chapéu de palha, a palha corta, a palha quebra e tal, né, não é simplesmente, ele não é o chapéu de palha não é um bug, né, que se divide em quantas coisas precisar, né, e aí eles vão embora. Nesse momento, a Nami nota, né? Eu gosto também que eles são piratas. Eles são piratas e eles saem da vila como piratas. A cidade finalmente tomou coragem de enfrentar o Bug e o palhaço. E aí vão expulsá-los em nome do prefeito que tava lá brigando todo esse tempo sozinho e tudo mais, né? Chega lá e fala, cadê os piratas? E tá aí, e tá tipo o Luffy, o Zoro e a Nami, e aí eles saem correndo e fogem, né? E como piratas, saíram como vilões da situação, né? E o Luffy ainda deixou um saco de dinheiro pra eles reconstruírem a cidade, né? Das coisas assim, a Nami fica puta porque a Nami se importa muito com o dinheiro. Ela acaba sendo um pouquinho a contadora do grupo também, porque... É porque era o tesouro dela, tipo, era dela, o que ela né? roubou. E os caras não se importam nada com isso aí, eles só querem dinheiro pra comer a comida. Depois disso, eles não sabem o que o dinheiro vale, né? Aí, eles percebem o seguinte: nós não temos um barco, né? Nós temos que pegar um barco improvisado pra fazer essas coisas, né? E aí a gente vai pra parte final da nossa história aqui do volume 3, ou seja, a terceira parte do volume 3 em 1 da Panini, né? Que tá aqui. E a gente vai acabar. Eles vão pra uma outra cidade, uma outra ilha, onde eles podem, quem sabe, conseguir um barco, né? Chegam nessa nova ilha, perguntando como que eles poderiam conseguir um barco, mas essa ilha, como as outras, também guarda seus segredos, né? Acontecem algumas coisas nela. Essa ilha tem uma pessoa que todo dia de manhã, né, sai pela cidade gritando que os piratas estão chegando. Dessa vez é verdade, né? Chegaram piratas mesmo. O Luffy, o Zoro e a Nami, né? Eles chegaram lá na vila e aí toda vez grita: os piratas estão chegando, os piratas estão chegando. E é sempre uma mentira, né? É claramente uma piada com O Conto dos Lobos lá. o menino que E as gritou ovelhas. lobo, né? O menino que gritou lobo, exatamente. Né? Eu vou falar pra vocês, né? Já falei várias vezes, eu não gosto desse conto. Eu não gosto desse conto. Ele é claramente um conto pra fazer com que as crianças não mintam e tudo mais, né? É um cautionary tale, né? Do tipo... Você gosta que criança minta, então, Ed? É isso que você tá falando pra mim? Não, eu Gosto. acho que... Sim. Não, mas eu acho que a história é ruim. Eu acho a história, sabe, sei lá, bom, são os danos que mentira podem causar, né? Só que ele sempre grita isso e tal, né? Mas ele mente até mesmo para o bem, né? Que a gente descobre que ele vai todos os dias, depois de irritar a cidade toda e fugir das suas lanças E me irritar garfos também. Mano, eu não lembrava o quão insuportável o Soap é. Ele fala uma coisa, é mentira. Até toda hora ele tá mentindo. Eu fico, mano, cala a boca, eu só não aguento mais você. Uma dica... Muito chato, muito chato. Uma dica que eu gostaria de deixar aqui pra todos vocês é: anotem as mentiras do Usopp, né? Anotem as mentiras do Usopp, né? E guardem em algum lugar, né? Pega um caderninho, anota assim: hoje ele contou a história de um Ou você não peixinho, anota, né? E você lembra só. E daí você volta assim, pode um ver. peixinho dourado. Eu lembro da história de um peixinho dourado que ele contava pra Kaia. É um peixinho dourado tão gigantesco que os cocós que ele soltava pareciam ilhas, né? Essa é a história do peixinho dourado. Mas ele contava a história pra Kaia, que é uma menina muito rica, mas também muito doente. Tão rica quanto estava doente, né? E essa menina tava lá sofrendo de alguma doença,
e todo dia o Sop ia lá pra contar uma mentira pra ela e deixar ela feliz, deixar ela entretida, né? Pra ela esquecer que tava passando por essa doença maldita que tava limitando ela, né? E aí os novos piratas chegaram aí, né? Procurando um barco, querem tentar descobrir onde que eles podem conseguir um barco. E descobrem que o Sop, né, a criança que mente, tem seus seguidores ali, umas outras criancinhas que acham a coisa mais engraçada do mundo, mais divertida do mundo, as aventuras que o Sop inventa, né? Mas elas falam, tem um lugar que vocês podem conseguir um barco, né? Tem uma menina muito rica aqui, ela pode comprar um barco pra vocês, né? De resto não tem como muito, né? Acho que a única forma que tem de você conseguir é com ela, né? E sugerem isso. Aí eles ficam interessados e falam assim, vamos conhecê-la, né? Conhecê-la, e aí nessa história você conhece a Kaia de outro ponto de vista, mostrando que ela tem 2 mordomos. Um dos mordomos, por algum motivo, tem uma cabeça que parece uma ovelha, né? E aí a gente tem Eu tava reclamando do maluco do machado e tem essa, né, também. Tem essa. O cabelo dele claramente é uma ovelha. Eu achei que era uma couve-flor quando eu vi. Não, é uma ovelha. Você vai entender o porquê. Mas e o outro mordomo, que é um mordomo com cabelo preto, com óculos e tudo mais, e que gosta de ajeitar um dos os agentes óculos de dele. Matrix. Um dos agentes de Matrix. E ele gosta de ajeitar os óculos dele assim, com a palma da mão. Exatamente. Vou falar pra você, na minha cabeça, isso era muito mais sutil. Que eu lembrava assim, dele arrumando, eu falava, nossa, caramba, ele arruma mesmo assim, né? Mas aí eu relendo, ele faz tipo assim. Mas não é tipo, no mangá? Não é no mangá? É no mangá. No anime é mais sutil. Porque no anime tem movimento pra caramba. Pode ser. No mangá você tem que fazer um quadrinho dedicado a esse movimento, entendeu? Então não tem jeito. Pode ser. Chama muito mais atenção, né? Mas acontece isso, e toda hora também ele fica arrumando óculos. O tempo todo. Cada 3 quadros que ele aparece, um é arrumando óculos, pode ter certeza. Sim, exatamente, né? Eu tô me perdendo um pouco, porque eu acabei de ler essa parte, né? Não sei se alguém quer comentar algo, mas... Vamos falar que o Sop, ele se vê como um capitão, e ele é considerado um capitão pelos seguidores dele, as criancinhas, sim. Dele. E quando o sua tripulação, ele fala, eu também sou um pirata, eu posso ser o seu capitão. E daí o Luffy, tipo, bruh. E daí o Luffy conhece o pai do Sop, porque ele era parte da tripulação do... já mostra nessa parte, né? É verdade. Sim, ele reconhece imediatamente. É assim, porque eles são muito parecidos, né? Yasop, né? Yasop, exatamente. O Sop, né? O nome dele tem uma piada aí com a palavra mentira em japonês, que é uso, né? Então, ou seja, dentro do nome dele já tá um trocadilho de que ele é um mentiroso, né? E aí Porém, né? Que ironia, sabe? Quão mais gostosa é uma ironia... Aí o porém... Ed, você cortou. Desculpa. Mas quão mais gostosa é uma ironia, né? De quando você tem um mentiroso que agora se vê obrigado a dizer uma verdade absurda, que parece uma mentira, né? Em que eles descobrem, por algum motivo, estavam num outro lado da ilha, em que esse mordomo da Kaia, da senhorita Kaia, que tá lá doente, ele tem um plano e já colocou seus homens, pois ele era um pirata, e tava com a tripulação dele ali pronta para agir. Eu só falando rapidinho, que eu acho que ele vai enrolar. Ele quer roubar a família. Só que ele não quer só roubar a família, porque ele quer ser legítimo pra ele poder continuar na cidade e o pessoal não caçar ele, tipo a marinha, porque já tinham caçado ele antes. Exatamente. Pra fazer isso, ele quer que a menina morra, mas tenha no... Testamento. Qual que é o nome? Testamento, escrito que tá passando tudo pra ele. Como ele vai fazer isso?
Ele Tem chama mais um cara- motivo, mas é que só revela no volume 4, então não vou comentar. Tem mais um motivo pelo qual ele quer que a Kaia morra e passe tudo pra ele. Aí, Ok. vamos deixar pro volume 4. Vamos deixar pro volume 4 discutir isso. Ele chama um cara que faz hipnose pra poder fazer com que ela escreva pra ele. Basicamente é isso. Isso. Aí chega nisso, ele descobre que o Sop viu Isso. a conversa, ouviu tudo. E daí pra mim a parte mais louca, que eu acho muito foda isso, que ele chega e fala: foda-se que você ouviu, ninguém vai acreditar em você. Porque Você o é cara, insuportável. o clarrador, o marinheiro, desculpa, o mordomo da Kaia é muito mais confiável do que o Sop. O Sop é um bosta. Isso. O Sop é um merda, ele é um mentiroso que ninguém acredita, entendeu? Já o clarrador, ele é um mordomo super idôneo, todo mundo conhece ele, cuida super bem da senhorita Kaia, né? Que é uma garotinha, coitada. Doente e Em tudo situação- mais. Situação de E barriga. ela é tipo uma. Esqueci o nome. Agora, esqueci a palavra agora. O que o Tony Stark faz? Filântropo. Ela é tipo uma filântropo. Tipo, ela ajuda a Uhum. cidade com o dinheiro dela e todo mundo gosta dela. Sim, exatamente. Então, é isso, né? E aí ele fala, mano, eu não vou nem fazer nada, não vou nem tentar impedir você. Vai lá, conta pra cidade que você viu aqui. E aí, vamos ver o que eles vão achar. Duas curiosidades, né? Eu queria falar. O Django, o hipnotizador, ele é baseado no Mick Jagger, né? Visualmente ele é baseado no Mick Jagger, né? E no anime, o dublador dele é reutilizado depois para um personagem principal, que é o Frank, né? E eu nunca tinha percebido isso, mas já era o mesmo dublador. E ele queria participar, ele queria ser um protagonista e tudo mais, mas ele fez papel e na época falaram, não, você serve para um vilão lado B aqui, que vai ser usado por 5 capítulos só, né? E aí, mas beleza, ele é baseado no Mick Jagger e ele anda de costas como se fosse o Michael Jackson, né? E a roupa dele é do Michael Jackson, na verdade. E a roupa dele é do né? Michael A cara dele é Jackson. do Mick Jagger, assim, mas Isso. a roupa é do... E ele faz a hipnose dele e ele acaba sendo hipnotizado todas as Hipnotizado. vezes, né? É isso. E Não quando, vou mentir, eu ri. quando descobre, tipo, o Luffy e o Zop descobrem, e daí o Luffy, a mimir, cai do penhasco de cara no chão. Exatamente. Isso. Aí é a E eles última acham que ele página. morreu, porque ninguém sobrevive a essa queda. Ninguém sobrevive a essa queda. Só sobrevive a bombas atômicas de um palhaço poderoso, mas Isso. uma queda de uma árvore é foda. Chegamos no final do volume 3 em 1, né? Eu vou tentar otimizar isso pra próxima vez, mas, pô, falamos bastante coisa e deu 1h37. Não tá ruim. Começando mais cedo em outros dias, acho justo, acho honesto. Entendeu? Mas queria ver com vocês. Querem tecer algum comentário, alguma coisa assim, né? Sobre o que leram até agora, sobre o One Piece no geral, né? Pode ir falando Eu aí acho vou que pegando. o Usopp já apareceu demais, não precisava mais aparecer no resto da história. Concordo. Eu não lembrava no começo quão diferente é o desenho, o traço do Oda. Tipo, é muito gritante ver a diferença, tá ligado? Muda E muito. esse negócio cartunesco, assim, tão cartunesco dele do começo, assim, é estranho. Se você começar a ler ou assistir agora e achar estranho, tô querendo dizer que é normal, pode ficar tranquilo. No começo, o Oda tentava imitar um pouquinho o Akira Toriyama do Dragon Ball, né? Ele tentava imitar o Dragon Ball com o Goku criança, né? Os traços são igualmente exagerados e cômicos dessa forma. E aí, ele aos poucos foi descobrindo o estilo próprio dele, né? E aí ele vai melhorando muito. E ele melhora me muito, lembrou? muito. Muito, muito. Me lembrou um pouquinho? Me lembrou um pouquinho Kingdom Hearts, com, tipo, as mãos e os pés grandes, tipo, mão, cabeça e pé grande, corpo... Faz Que nem sentido. um World of Warcraft, assim. É verdade. Tipo isso. Faz sentido, né? Mas o Oda melhora muito no traço dele, mas tem coisas assim, por exemplo, eu Ele mandei teve pro... 25 anos também, É, né, pra verdade. melhorar. É verdade. Eu falo que é até injusto várias coisas assim que o One Piece teve o direito
de melhorar enquanto ele ainda existia, você tá entendendo? Ele não precisa envelhecer bem. Ele ainda existe, entendeu? Então ele pode evoluir ao invés de envelhecer a história. Porém, às vezes, alguns momentos, eu peguei assim, por exemplo, mandei pro Diogo um quadro que do nada, assim, o Oda faz um puta página dupla, fodida, assim, e com uns detalhes super bonitos, assim, acho bem bacana. Quer ver, ó? Terceirizou. Será que é terceirizou? Acho que não. Acho que não. Mas, ó, peraí. Ó, aqui, dá pra ver? A câmera tá aqui. Aí. É o Luffy falando pro Zoro, abaixa aí. E aí ele abaixa e ele derruba todos os marinheiros com um chicote de borracha, né? Ele dá uma esticada na perna e ele limpa todos os marinheiros. E do nada, ele faz tipo assim, você tá vendo quadrinho, todas as páginas, você vira uma página dupla super completa desse O golpe. próprio tipo, primeiro Gomu Gomu no Pistol do Luffy é a página dupla dele dando um socão Sim, sim. no Rei do Mar. É Eu lindo. não lembro se é a página dupla, mas tem aquele soco também que ele dá no cara do leão. Que dá de cima pra baixo, assim. Que aparece até a veia do braço dele, assim. Eu também acho muito. Socos normalmente, assim, quando é um socão assim, sim. ele tende a fazer um bagulho Tem um foda. mais pra frente, a gente vai demorar um tempo pra chegar nesse, mas tem uma página dupla que eu acho que, não, uma das minhas favoritas do mangá inteiro. Mas eu gosto das páginas duplas do Oda, desde o comecinho. Acho que ele faz muito bem. Muito bem as páginas duplas. Os quadrinhos pequenos, dá pra ver que ele melhorou muito hoje em dia, né? Naquela época ele tava... Mas é o que o Daniel falou hoje, né? Ele começou com 23? Não, né? Ele Começou com 23 anos. começou com 23 anos. Tá no. Em algum capítulo, no final do capítulo, tá falando assim, que ele tem 23 anos hoje, tá ligado? Então, Logo no começo. tava lá escrevendo com 23 anos, mal Que bom, sabia ele. não preciso me comparar, sou mais novo ainda. Ah, eu preciso, eu tô na merda hoje. Mal Com 23 eu vou sabia, estar desenhando. mal sabia ele que se tornaria o nono autor mais vendido da história, né? Tipo, é um negócio assim insano. Então, você falou de comentar, eu vou falar um pouquinho, tipo, Uhum, como leitor novo de One Piece. Eu gosto muito de ler. Eu li, tipo, bastante das sagas, de, tipo, maiores sagas, uhum. assim, de livros, assim. E eu gosto de ler quadrinhos também, eu gosto de ler quadrinhos e mangá. Não sou muito de assistir anime, mas tô vendo também. E lendo, assim, e vendo as coisas, tipo, na Wiki um pouquinho, porque eu abri a Wiki pra ver um pouquinho sobre o mundo e tal. Perigoso. Eu Perigoso, também acho. foi assim que eu descobri que pi morre. Uhum, É, uhum, mas deu pra sentir, assim, que o mundo é muito bem feito. E é uhum. muito Sim, bem sim. interconectado. E a dinâmica entre os personagens, tipo, dá pra sentir que é real. Nada ali parece forçado e falso. E isso é uma coisa que, tipo, é meio que um estereótipo de anime, as coisas ser forçada, assim, ser bem, tipo, expressiva. E o Uhum. One Piece consegue ser expressivo, encaixando isso no mundo e na personalidade dos personagens. Sim, Então eu gostei bastante e como obra de fantasia, dá pra comparar com Tolkien, dá pra comparar com... porque eu acho que comparar com tipo... Não, eu ia comparar com Harry Potter, mas eu não vou porque é um insulto. É, dá pra comparar com... Ai, sei lá... Roda do Tempo, sabe? Dá pra comparar com Nárnia, assim, em relação sim. a Eu acho que criar é um mundo. melhor do que o da, tipo, Sim, Nárnia. eu também. E Mas não, não, diferente. Narnia é bom também, mas Mas eu acho que sim. Eu eu, entendo o que a você quer eu tô diferença é dizer. que falando que é comparável no sentido de ser um mundo com soft magic, é, bem feito e interconectado, tudo Uhum. assim, sim, sim. que tipo assim, você não precisa se dar o trabalho de explicar tudo bonitinho, as magias e como que tudo funciona, igual outras sagas explicam, tipo o Percy Jackson. Percy Jackson é bem explicado como as coisas funcionam.
Tudo do Rick Riordan, assim, ele explica, tipo, não, tem os semideuses, tem os deuses, e daí tem os deuses que são gregos e romanos. Pois, né? Oi? É que você tá no começo, muita coisa ele deixa pra explicar depois, mas ele Ah, explica não, muito. sim, Uhum. do que eu li até agora. Mas, tipo, tudo é bem explicadinho em outros lugares, e tem sagas que funcionam ser explicado, tem sagas que funcionam ficar suave, Eu, assim. eu, E One Piece é uma eu, das que fica suave. Eu gosto da sutileza. sim, Eu o acho One que o Piece, One ele usa muito. Eu acho essa É. uma vantagem que ele tem, que é o seguinte: ele faz essa sutileza, ele faz essa show don't tell, né? Ele não mostra o que tá. Não explica o que tá acontecendo, mas ele te mostra acontecendo, né? Tipo o Shanks simplesmente olhando pra o Rei dos Mares e o Rei dos Mares fugindo, né? É. Mas, O One Piece ele mas te mostra o que você precisa saber Mas ele ali. gera explicações depois, ele gera. Não necessariamente ele fala assim, ou você lembra aquele momento lá que. Não, ele gera uma explicação. E aí você encaixa você. Caralho. O braço Encaixou. do cara, eu ainda. Eu tenho. A gente vai reler, eu vou tentar ver alguma coisa que eu posso falar que encaixa, mas. O braço do cara eu ainda. Eu não aguentei, não tô entendendo ainda. Do braço do cara, do quê? Do Machado. Ah, o braço do Machado. Esse não, esse a gente vai descobrir se não vai funcionar nada. Coloca aí nos comentários se você acha que o braço do Morgan é uma fruta É uma fruta. ou não. Explica aí qual que é o Dr. Hollywood que faz esse tipo de cirurgia pra colocar o machado na sua mão, né? Mas é isso. Curti. Ficou 1h45 até agora de vídeo, né? Vou encerrar. Vamos fazer assim. Esse primeiro. Essa foi dica do Diogo. Esse primeiro momento a gente vai fazer a cada 15 dias. A gente vai ler os 3 volumes, né? Porque já estamos atrasados, né? Eu tô aqui com o 1 do One Piece, né? Tô aqui com 1, mas já tem o 2 e o 3. Já tem o 2 e o 3 aqui, né? Então, a gente tá atrasado. Então, vamos fazer de 15 em 15 dias e já vai ter o 4. E aí a gente começa a fazer de mês em mês. Assim que saiu da Panini, a gente dá uma semaninha. Saiu da Panini, dá uma semaninha, vai lá e publica o nosso, entendeu? Pra Tá quem saindo quiser. mensal? Ele? Tá saindo mensal. Tá saindo mensal ele. E aí ele vai demorar 3 anos pra chegar no atual do One Piece, entendeu? Desse Interessante. 3 em 1. Mas a gente vai fazer isso e aí vai aos poucos acompanhando. Se crescer o projeto, quem sabe a gente acelera, não, mas ou mantém de mês em mês. Mas de acordo com o da Panini, né? Recomendo Falar pra muito. você que eu tô muito feliz, mano, porque eu não sabia o quanto eu queria reler One Piece Sim, na sim. calma. Ainda faz anos que eu li pela primeira vez. Sim. Então muita coisa eu fui e eu não entendia. Daí não importa. E, infelizmente One Piece importa. Tipo, muita coisa você não dá que pra você deixar, vai passando, tá ligado? não dá pra deixar Então, pra trás. e lendo assim, já sabendo o que acontece, já tendo uma noção, Você consegue é uma captar experiência umas coisas muito boa, doidas. muito Sim. legal. Sim. Coloca Isso. em contexto muita coisa, né? Sim. Isso. Tipo, pros próximos encontros, eu vou claramente, eu vou ler mais, porque eu já li até o 4, eu vou continuar lendo, eu não vou parar, tipo, só pra acompanhar. Eu vou ler os 3 e, tipo, talvez fazer anotação do que, ou salvar, né, tipo, É uma boa. bookmark, Quem página, quiser boa. participar, assim. que fique claro, quem quiser participar, pode participar, pô, pode vir junto. A gente vai ter 10 pessoas aqui conversando, eu vou tentar manter alguma ordem do que a gente vai falar, as coisas, mas aí que tá, quer participar e o que você acha que você vai adicionar algo que só você tá pensando, só você tá com a ideia, tipo o Daniel. Pô, não é possível que o cara colocou o machado no mão, não tem como fazer. Entendeu? Pode ser, traz aqui, a gente conversa aqui, entendeu? Eu queria que Marcando com a tivesse gente. umas 15 pessoas aqui, alguém desse uma resposta, falasse assim, é por isso, É por isso, e todo seu mundo animal. falasse assim, caraca, entendeu? Foda. Exato. É isso. Então, vamos encerrar. Foi uma boa comemoração. 25 anos de One Piece. Voltamos daqui a 15 dias com mais 3 volumes. E espero que dê certo esse projeto para mais gente ler. Essa galera que nunca leu, ter coragem. Criar coragem e falar assim, pô, esses caras aí que já leram tudo estão recomeçando. E já tem gente que tá começando agora junto deles para embarcar nessa aventura. Né? Um barco gigantesco. Na próxima live no YouTube, porque você... Eu não vou ter feito errado, a gente vai ter no YouTube já a live e tudo mais, né? É isso então, pessoal. Show, falou, até a próxima. Falou, até mais. Tchau. Boa noite.